Se você quiser ter um bom ano de estudos, caso vá prestar vestibular ou concurso, você tem que refletir muito sobre as perguntas que eu vou te fazer agora. Vou te fazer algumas perguntas muito importantes que dizem respeito a como você se sente, ao seu bem-estar e tudo que envolve estratégias para você ter um bom ano de estudos. Então é muito importante que você reflita muito sobre elas, porque essa reflexão vai direcionar para te mostrar se você está no caminho certo ou não tá. Mas antes de começar a fazer as perguntas, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque é muito melhor você ficar sabendo de um conteúdo novo e aí decidir se você vai ou não assistir, do que nem ficar sabendo e perder oportunidades de aprendizado. Então bora lá para as perguntas, vamos fazer reflexões. Primeira pergunta é, você já começou o ano muito motivado, com muita energia, mas sentiu a motivação ela ir despencando, a energia também, a coisa desandar? Muito importante você saber que motivação ela diminui e a energia ela acaba. A motivação ela diminui porque é difícil a gente manter motivação para objetivos de médio e longo prazo. E a energia naturalmente ela vai acabando, porque afinal de contas, quando a gente começa um ano de estudos, a gente está vindo das férias, bem descansado, pensando naquele ano que vai ser maravilhoso, mas isso não é algo duradouro, não é algo que se sustente. Então não é com energia e motivação que a gente consegue ter resultados. As duas palavras que você tem que ter são disciplina e consistência. Então eu peço para você assim, ó, foque em disciplina, foque em consistência, escreva em algum lugar que você vai conseguir ler todo dia. Por exemplo, no espelho do banheiro, eu vou vencer por ter disciplina e por ter consistência, porque energia, motivação vão diminuir ao longo do tempo. Então se você não conseguir manter uma consistência, uma disciplina em relação ao projeto, a coisa ela vai começar a desandar e aí provavelmente você em pouco tempo de um ano de estudo você já começa a perder o seu ano. A segunda pergunta é, já acordou cansado e só quis dormir? Acordar cansado uma vez ou outra, olhe lá, tudo bem, pode acontecer. Mas se você acorda cansado 2 vezes na semana, você já está no caminho errado. Isso não é normal. Porque se a gente acorda cansado, a gente está cometendo alguns erros que são cruciais. Porque quando acordamos cansados, a gente tem mais dificuldade com disposição, com raciocínio, concentração, aprendizado, então tem que acordar disposto. Caso você acorde cansado mais de uma vez ao longo de uma semana ou 2, o certo é nenhuma vez você acordar cansado, provavelmente ou você está com a quantidade de sono inadequada, está dormindo menos que o normal, ou você está com a qualidade do seu sono comprometida, ou às vezes geneticamente você não foi feito para acordar na hora que você está acordando. Mas todas essas coisas elas são contornáveis, então é super importante você refletir, você acorda cansado ou não? Com qual frequência isso acontece? Porque para a gente ter uma jornada de sucesso, o ideal é despertador tocou, em poucos minutos eu já estou super disposto para encarar a minha rotina, para encarar a jornada. Outra pergunta, você sabe quais alimentos auxiliam no seu rendimento nos estudos e quais alimentos atrapalham? Porque hoje nós temos muito conhecimento de nutrição, de neurociência aplicados à produtividade e performance. As minhas especializações acadêmicas são nessa área. Eu sou biólogo de formação, mas todas as minhas pós-graduações, as minhas extensões, elas são relacionadas à nutrição e performance, à neurociência e performance, à produtividade. E hoje o conhecimento sobre isso, ele nos auxilia demais. Não é que a gente não vá comer o que gosta, não é que a gente vai ser proibido de comer coisas, longe disso. Mas a gente ter, de certa forma, uma estratégia para comer as coisas nas horas mais certas, a gente vai ter aumento de produtividade, ou se não comer nas horas certas, a gente pode ter diminuição da produtividade. Cara, pra você ter uma ideia, é muito natural que a gente tenha diminuição de desempenho à tarde, principalmente para quem acorda muito cedo, tipo ao redor de 6 ou 7 horas da manhã. Só que a gente vai ter uma pequena diminuição da disposição se a gente tiver uma boa refeição, um bom almoço, por exemplo, e uma diminuição da disposição muito grande se a gente se alimentar da maneira errada, ainda com coisas que sejam aparentemente saudáveis, mas num contexto errado. Então,
aprender cada vez mais sobre os alimentos que ajudam, os alimentos que atrapalham o nosso desempenho, isso vai nos ajudar muito a gente a ter uma melhor produtividade. As coisas ali que eventualmente atrapalhem, se a gente gosta, tem as horas que vão impactar menos. Então esse é um conhecimento que é muito bom a gente desenvolver. A próxima pergunta já é diretamente relacionada aos estudos. Com qual frequência você faz revisões? Porque esquecer é muito normal. A gente tem um volume de informações quando a gente vai prestar um vestibular ou às vezes quando a gente vai prestar um concurso, que é uma coisa assim, muito desumana se a gente for ver. A tendência natural do nosso cérebro é o esquecimento. Só que uma das maneiras da gente dificultar o esquecimento é mostrar com constância para o cérebro que aquilo é relevante para ele. E para mostrar com constância, eu tenho que ter planejamentos de revisões. Então não adianta a gente revisar no final do semestre ou às vezes no final do ano, igual algumas pessoas fazem. A gente tem que ter revisões semanais, revisões mensais, revisões bimestrais, a revisão semestral, a revisão anual. Então colocar revisões com frequência vai diminuir muito a nossa porcentagem de esquecimento. E aí, consequentemente, quando você chegar lá na prova, no dia do seu vestibular ou concurso, vai ser muito mais fácil você lembrar do conteúdo que você precisa. Então reflita se você faz revisões ou se você teve esse hábito aí ao longo de jornadas de estudos anteriores da forma adequada. Se você não estiver fazendo revisão constantemente, você não está na direção certa. Bora aí para as duas últimas perguntas, mas antes eu peço para você deixar o seu like. Eu produzo aqui um conteúdo para te ajudar. Se você deixa o like, você me ajuda e eu tenho certeza que se você me ajudar, isso vai fazer bem para o seu coração. Mas vamos lá, uma pergunta muito importante. Você tem confiança na sua estratégia ou você sente insegurança em estar na estratégia correta? Essa pergunta ela é crucial para saber se você está na direção certa ou não. Porque se você tiver desconfiança ao longo do processo de estar na estratégia correta, provavelmente você vai ter ansiedade, você vai ter desconforto e isso vai fazer muito mal para a sua jornada. Quando a gente fica inseguro em relação ao processo que a gente está fazendo, a gente geralmente se perde, a gente começa a ter muitos questionamentos, a gente começa a querer ouvir todo mundo ao mesmo tempo, vira uma chuva de informações, de dicas, de caminhos e a gente fica com a tendência a ter uma angústia. Isso ao longo do processo não é uma coisa legal. Se você não tiver segurança da sua estratégia, aquelas duas palavras que eu falei no começo, a disciplina e a consistência, elas são muito mais difíceis de você conseguir colocar em prática. Então você tem que ter convicção e segurança daquilo que você vai fazer. Aí você pode me perguntar, pô João, mas qual que é a estratégia correta? Eu não posso te falar exatamente uma estratégia correta assim, porque uma estratégia para você, ela vai envolver sempre as suas particularidades. A gente tem métodos, claro, de estudos, coisas que a gente pode recomendar de forma mais geral, só que uma estratégia para que ela seja super efetiva para você, ela deve levar em conta todas as nuances que envolvem a sua rotina e as suas particularidades. Mas desenvolva a estratégia e tenha convicção daquilo que você tem que fazer. E agora vamos para a última pergunta, mas aí eu já vou te fazer um convite. A minha mentoria, que é reconhecida pelo MEC e certificada pelo MEC, está com pré-inscrições abertas. Na minha mentoria, eu trabalho tudo isso que eu estou falando com você. Estratégia de forma pessoal, individualizada, as questões relacionadas à alimentação, os planejamentos de revisão, tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, caso para você sejam pontos de dificuldade, eu trabalho na minha mentoria que tem um acompanhamento individual personalizado com os alunos. Para te falar a verdade, eu não sei se tem mais vagas, porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Mas eventualmente se não tiver vaga e você fizer a pré-inscrição, o link tá aqui embaixo, tá aqui na descrição. Quando abrir uma vaga, mas calma que a gente precisa ver se ela realmente é para, pode ser que não, tá? Então, eventualmente aí corre lá e já faz a sua pré-inscrição. Mas assim que acabar esse vídeo, porque a última pergunta ela é muito importante. Você tem o hábito de fazer planejamento de estudos todas as semanas? A gente tem que fazer planejamento
todas as semanas para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha produtividade. As semanas elas mudam de uma para outra, a gente tem novidades de uma semana para outra, sejam novidades acadêmicas, uma aula extra, uma aula de contraturno, às vezes uma atividade de lazer que aparece, um casamento, um aniversário, um show, sei lá, alguma coisa. As semanas elas mudam de uma para outra. Então você fazer um planejamento semanal, um planejamento assertivo que te dê a possibilidade de efetivamente estar com a matéria sempre em dia, organizar as suas revisões, isso é absolutamente fundamental. Você tem que reservar 1 hora pelo menos do seu final de semana para planejar a semana seguinte de uma maneira que você consiga concluir o planejamento da semana seguinte. Isso, por exemplo, é uma das coisas que eu faço na minha mentoria. Eu faço uma reunião toda semana com cada aluno da minha mentoria individualmente. Nessa reunião a gente traça um planejamento e eu monto o planejamento de estudos e entrego no final de semana para o aluno aquilo que ele vai fazer na semana seguinte. Planejamento de estudo inclui até o lazer. Todas as atividades, todos os tempos estão todos no planejamento. E aí basta o aluno cumprir o planejamento, que a matéria vai estar em dia, a revisão vai estar feita, os simulados vão estar feitos, as provas antigas vão estar feitas. É só cumprir o planejamento que vai estar tudo certo. Mas a gente tem que sentar e tem que planejar. Então reflita se você tem esse hábito. Então vamos lá, você tem que ter o hábito de fazer planejamento de estudos, você tem que ter convicção que você está na estratégia certa, senão você vai se perder e vai ter angústia. Se você também não faz um planejamento de estudos, começa a vir ansiedade porque a matéria atrasa, aí você começa a comprometer o seu sono, que é um dos fatores aqui que eu falei para você que é demasiadamente importante. Tem uma série de questões que começam a ficar comprometidas. Peço para que você tenha atenção a todos esses pontos: estratégia, planejamento de estudos, como que está a qualidade do seu sono, se você tem o hábito de fazer revisões, com qual frequência essas revisões são, se você conhece sobre alimentação, benefícios e prejuízos numa tarde de estudos, para assistir uma aula, para fazer uma prova, por exemplo. Se você digerir tudo isso, refletir muito bem e se adequar sobre todas essas questões, você vai estar na direção certa e a sua chance de sucesso vai ser muito, muito alta.